uma mesa cheia de perfumes. Falou, ó, a causa tá ali. E ele disse que na hora que ele olhou pra mesa, a mulher que tava entrevada olhou pra ele. Ela acordou. Deu uma despertada. Aí ele foi indo em direção à mesa e olhando pra ela, quase que perguntando, tá quente, né? Tá ficando quente, que ela ficou incomodada, né? E aí ele foi chegando. Na hora que ele foi no meio assim de, tipo, coleção de perfume, ele pegou um certinho, que Deus tinha mostrado. Na hora que ele pegou, ela falou. Ela tava anos sem falar. Ela falou, larga isso que não é teu. Nossa. Aí ele falou, é esse aqui, né? Aí ele pegou e jogou pela janela. Na hora que ele jogou, ela ficou possuída. Aí ele expulsou o demônio. Quando ele expulsou o demônio, a mulher voltou ao normal. Igual... Vê se acha o rei de Rohan normal. O cara ficou normal, pô. Saudável. Andando, guerreando. E aí ele perguntou pra eles. Ele pegou o perfume lá e falou, esse perfume aqui, qual é a procedência? Aí a mulher falou, esse perfume veio de uma prima minha. Aí ele falou, ela fez um feitiço no perfume pra te destruir. Aí ela falou, ela sempre teve muita inveja de mim, mas eu não imaginei que um perfume pudesse me prejudicar. Ô, louco. É uma história muito parecida, né, com essa libertação do rei de Rohan, né? Então, assim, eu vejo O Senhor dos Anéis, cara, e outros filmes também, né? Eu vou lembrando de experiências reais minhas, as histórias que eu contei. Olha lá, ó, Vilela. Não tá tão nítida essa foto aí, mas dá pra ver que o cara tá mais garoto, né? Tá mais mas ali. Esse não é o mesmo, não. É o mesmo cara. É o mesmo É ele cara? mesmo, é. Ô, louco. É ele mesmo. Vê se tem um antes e depois ali. É, o rei Théoden de Rohan. É ele mesmo, Théoden. Aí depois tem uma cena maneira, porque a filha dele, né, a mulher não era pra ir pra guerra, ela vai pra guerra fantasiada de homem, e aí um desses espectros, desses 9 desconhecidos, né, os Nazgûl, ele desce na frente dela, e ela puxa a espada, e o rei lá, o humano virou demônio lá, fala pra ela, o que você acha que você tá querendo fazer? Nenhum homem pode me matar. Aí ela tira o capacete, né, e fala, não sou homem, sou mulher. Aí mata ele. Legal pra caramba a cena, né? É girl power também, né? As meninas gostaram. Então, assim, cara, essa obra do Tolkien, pra quem manja, assim, de mundo espiritual, batalha espiritual, magia, ocultismo, cara, tu olha ali e você fala, meu irmão, como é que esse cara sabia isso tudo? Né? E eu digo pra vocês, eu estudando a obra do Tolkien me ajudou a entender melhor a Bíblia. Se você tem o olhar atento o suficiente, né, pra poder pescar esses easter eggs ali que estão escondidos ali nessa história incrível, né, maravilhosa. E aí tem outra questão interessante, porque o Saruman, que é o mago do bem que virou do mal, virou um traidor, né, ele, na sua cidade ali de Isengard, né, ele começa a criar um exército maligno mais poderoso, né? Porque o exército que o mal usa na história são os orcs. E ele acha os orcs ali fracos ao sol, eles não suportam muito bem o sol, ele não gosta de luz forte. Eles, no sol, eles ficam lentos, então não conseguem brigar de dia, né? Eles são desorganizados, eles não têm muita força física, eles brigam entre si mesmos e tal. Então o Saruman, usando a sua sabedoria só que pro mal, né, e a magia maligna, e as artes sombrias, né, que ele chama das Dark Arts, né, ele cria através de uma... Então, isso aí é exatamente... Esses não são orcs normais. O da direita foi uma criação, não tem que é o orc branco, não tem nos livros, mas o da esquerda é um exemplo do Uruk-hai. Uruk-hai é uma nova espécie de orcs que o Saruman cria através de magia e de engenharia genética. Ele mistura o DNA dos seres humanos com o DNA de animais, com o DNA dos orcs, né? Então, no livro As Duas Torres, não é mostrado ali o detalhe exato de como ele fez isso, né? Mas o Barbárvore, né, no filme, que é uma árvore que fala e tal, né, que é uma figuraça, ele
ele dá uma explicaçãozinha, né? Ele fala que o Saruman, ele transforma, ele cria esses super orcs misturando DNA dos orcs com DNA dos seres humanos, né? E até o Gandalf menciona que o Saruman cruzou orcs com o que ele chama de homem-goblins, né? Os Goblin Men, né? Que já eram misturas de orc com ser humano. Então é muito interessante essa ideia da barbárvore, né? Que são os Ents, né? É interessante que em hebraico a árvore é Etz, e aí ele botou o nome Ent, né? Meio parecido, né? O Tolkien, ele puxa de tudo quanto é tipo, de muita coisa do árabe também. É legal pra caramba, né? Então, assim, a ideia, né, de você fazer uma eugenia, criar super soldados através de engenharia genética, pô, parece até o trabalho do Joseph Mengele, né? O Dr. Mengele, né? Então, assim, é muito, muito elucidativo, né? Quando a gente estuda essa obra do Tolkien aí. Então, Vilela, era mais ou menos isso. Vocês têm pergunta aí, se quiser Mande perguntas. dar uma oportunidade aí pra galera. Mande aí, Romer. Vamos lá. O Rafael Nogueira, ele perguntou se um anel pode ser interpretado como uma metáfora do pecado e da tentação espiritual. Pô, Não, com certeza. certeza, 100%, né? né? Acho que ele pensou realmente isso. O anel é também aquele desejo pelo poder. Aquele desejo pelo poder da seguinte forma: barato sai caro. Que você tem que abrir mão de alguma coisa em função do poder, daqui a suga você. Suga você e você vira escravo dele depois, né? Você não entende que você vai virar escravo, Dinheiro mas e poder, né? a consequência é essa. Aí tem a pergunta da Suado 88, que também já meio que foi respondida, né? Que dá pra dizer que a luta entre o bem e o mal na Terra-média reflete a batalha espiritual escrita na Bíblia. Essa daí. Já deu, meio que respondi, sem querer querendo. E o Eduardo Martins, ele perguntou se a corrupção causada pelo poder do anel lembra como o poder age na vida espiritual das pessoas hoje. 100%, né? Porque, então, o anel, ele permite você ter o quê? Uma longevidade. O cara não envelhece. Isso lembra um pouco aquela ideia do vampiro, né? Total. Você pode viver pra sempre, só que você percebe que você é um morto-vivo, né? Pô. Então você faz uma aliança com as trevas pra não morrer, só que na verdade você morre e fica um morto-vivo. Você vive pela metade. Não é uma vida plena. E além disso, o anel te gera uma invisibilidade, ou seja, você fica inacessível. As pessoas não te encontram mais, ou seja, você tá no alto escalão do poder, as pessoas não têm acesso a você. Então você tá super ali numa exclusividade, né, que você faz o que você quiser, não tem ninguém vendo. Às vezes essa invisibilidade significa até um Jeffrey Epstein da vida que se achava acima da lei, fazia um monte de bobagem, achava que não ia dar nada pra ele, porque ele tinha amigos muito poderosos. Mas como acontece no anel, quando você desaparece usando o poder das trevas, as trevas te enxergam. Que aí o Sauron te enxergava e você virava um alvo dele, né? Então, acontece muito isso. Tem muita gente que entra numa batalha espiritual e quer brigar com anjos e demônios, mas se esquece que quando você entra nesse jogo, você vira alvo também. Então, é aquela história, não quer brincar, não desce pro play. É um negócio que não é sério, não é brincadeira, é sério. E muita gente, por incrível que pareça, perdeu a vida por causa disso. Porque brincou, quem brinca com fogo faz pipi na cama, né? Então, tem que ter muita prudência e muita calma nessa hora. Talvez Deus tenha te chamado para você ingressar em batalha espiritual, mas se prepare adequadamente, porque não é uma tarefa fácil. Não. Eu comecei nessa, fiz um curso e eu não vi que não era para mim não, cara. É heavy metal. É heavy metal, cara. Não é brincadeira não. É ataque à noite, Sim. ataque quando você tá... doença, bater com carro, roubar teu carro, ser assaltado. É estranho. Complicado, cara. A você vida tem que tá bem forte mesmo. Então, não é um negócio com o qual você deve brincar. Você deve ingressar se Deus te chamar. É aquela coisa de um cavaleiro, né? Tipo, o cara se dedica a isso e para isso ele se prepara. Tem uma armadura, tem um preparo, tem um treinamento. Não dá pra você brincar e deixar isso como uma coisa... isso vira a sua vida. Eu lembrei de um exemplo. O pessoal que luta boxe e UFC, eles precisam fortalecer muito a musculatura do pescoço, né? Porque... se você toma um soco do Mike Tyson bem dado na época áurea, quebra o pescoço. Total.
Então a musculatura do pescoço tem que aguentar essa pancada, porque senão desmonta tudo. Então tem que estar com a musculatura espiritual reforçada também, senão a zebra vem. Tem uma pergunta aqui da Renata Lima, que ela perguntou o seguinte: a queda de personagens como Saruman mostra como até líderes espirituais podem se corromper? Não, lógico, claro. Esse é o objetivo das trevas, né? Porque Jesus fala, tem uma passagem bíblica, né, famosa, que diz assim: fira o pastor e as ovelhas se espalharão. Então é muito mais eficiente e o resultado é muito maior, em vez do demônio querer derrubar ovelha por ovelha, ele derrubar o líder. Porque quando derruba o líder, faz um strike nas ovelhas, né? Para aquelas ovelhas que ainda não conhecem a passagem bíblica que diz maldito o homem que confia no homem, né? Então tem gente que olha o seu líder espiritual como uma espécie de ser quase divino, aí o líder espiritual falha e ele perde a fé. Não era para ser assim, né? Porque nosso olhar não tá no homem, tá em Deus, né? E tem a pergunta da Camila Duarte, né? Por que Tolkien escolheu personagens simples, como hobbits, para carregar a missão mais importante da saga? Então, eu olho, a gente comentou um pouco sobre isso, mas eu olho isso pensando o seguinte, uma frase assim, que é uma frase muito comum nos círculos evangélicos, né? Que é: Deus não escolhe os preparados, os capacitados, ele capacita os escolhidos. Para você ver que as vitórias que você conquista não é pela tua força, é pela força que Deus te deu, porque você, enquanto ser humano, não teria capacidade de fazer aquilo. Então, por isso que ele sempre escolhe o menor, o menos provável, né, o menos favorecido, a pessoa que ninguém dava nada, porque se essa pessoa tiver humildade suficiente, ela vai sempre reconhecer que não é ela, é Deus que está fazendo, né? E ela vai lembrar aquela passagem que Jesus fala: sem mim nada podeis fazer, né? Então, eu acho que é por causa disso. A gente tem a pergunta do Lucas Pereira. A amizade entre Frodo e Sam tem alguma relação com o valor espiritual da comunhão e da fidelidade? Com certeza, aquilo ali... Qual que era a representação do Sam? O Sam Gandhi é como se fosse o cara que ficou com Cristo até o final, tipo o apóstolo João. Aquele que nunca larga, aquele amigo fiel que mesmo diante dos maiores perigos e prejuízos, não larga a tua mão, né? Então tem dos 12 apóstolos só... Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.